Fala pessoal, vamos continuar a nossa série de REITs, estudando REITs. Quem se assustou que hoje de manhã foi o vídeo de imposto de renda, tá aí o nosso vídeo de REIT mais tarde. Troquei a ordem porque o imposto de renda tá acabando, né, o prazo, então se alguém ainda foi usar o domingão aí para terminar a declaração, né, então fazia mais sentido botar o vídeo de imposto de renda antes. E aí seguimos com os nossos estudos de REITs, né, que a gente tem tempo. Bom, hoje é o dia de falar do Prologis, é um REIT aí que o pessoal tinha pedido já faz tempo, é um dos maiores, a gente vai ver o valor de mercado dele é bem relevante. Então tá aqui Prologis, PLD, ticker, as cores até combinam aqui com o título do canal. Bom, né, mais uma vez lembrando que essa série de REITs segue essa classificação do Roya Capital, né, de categorias, e nós estamos aqui nas industriais. Então eu estou analisando um de cada categoria, geralmente o de maior valor de mercado. Então o de hoje, né, tá aqui essa categoria industrial, né, Industrial, e basicamente o Prologis é o maior disparado, assim, né, por valor de mercado. O valor de mercado dele está quase uns 70 bi, 60 e poucos bi de market cap, bem grande, né, bem relevante, maior que vários outros REITs grandes também. Bom, quem quiser ver mais aqui sobre o setor, né, é bem legal essa página do Seeking Now. Mas vamos lá ao nosso REIT. O Prologis é um REIT de logística, né? O setor é industrial, mas aqui no Brasil a gente conhece mais essa galpões de logística, né? É basicamente isso. É um REIT que tem um retorno muito bom nos últimos anos, é muito bom mesmo. Se você pegar um histórico muito antigo, ele vai ter umas irregularidades, mas é um REIT que teve uma fusão aqui, então meio que, né, para trás assim, não faz tanta diferença analisar. Mas em época recente a gente vê uma evolução muito boa e tem tudo para estar atrelado isso aqui com essa mudança que a gente vem vivendo de hábitos de consumo, com consumo online, né, maior número de vendas de varejo online, que acaba usando, né, mais os imóveis aí que essas empresas de logística têm a oferecer, né? Tá bom, isso aqui depois a gente vê melhor lá, mas o retorno aqui é muito bom. Claro, aqui é essa época que eu falei pré-fusão, não faz muito sentido, mas nos últimos anos é um retorno muito bom. Qualquer métrica que você usar aí, REIT, da UFFO, que é melhor para REITs, né? E receita, né? Enfim, são resultados muito bons, muito positivos. Essa página do Relação de Investidores é uma página bem boa, assim, tem bastante informação, várias apresentações. Às vezes tem algumas estoques que eu sofro para achar uma apresentaçãozinha mais ou menos, né, para mostrar. E aqui tem várias boas, foi difícil até escolher qual usar. Então aqui a gente vê, né, algumas imagens aí do dia a dia aí do Prologis, né, que é um fundo de grandes armazéns logísticos, né? Então aqui vê mercadorias, pallets, um fundo não, né, desculpa, é uma empresa, um REIT, que possui esses armazéns e, né, os aluga para empresas que fazem uso dessa logística, principalmente aí a Amazon, Home Depot, essas empresas que fazem entrega, vendas online, coisas do tipo, certo? Então o modelo de negócio é bem simples, né, construir esses imóveis ou adquirir, né, e alugar para quem fizer uso deles, quem quiser. Bom, vamos lá então aqui às apresentações que eu trouxe. Na verdade eu vou fazer uma misturinha aqui, pegar uma de 2019 que eu acho que tem mais informação sobre o REIT como um todo. Depois a gente vê como está ele agora em 2020. Então aqui ó, uma parte industrial lá de São Francisco, Califórnia. O Prologis, além de ser muito grande, né? Tô atrás aqui do logo. Tem muitos imóveis no mundo todo, né? Tem mais de 20 países que ele atua. América do Norte, Estados Unidos, Europa, Ásia e América do Sul. Então é um fundo muito grande em diversidade, né, geográfica, em número de imóveis e também em qualidade. A gente já vai ver mais para frente aqui. Tem imóveis de altíssima qualidade. Então vamos dar uma olhada lá sobre alguns destaques. É um REIT que tem dívida, como acho que todos os REITs. É uma dívida para os padrões brasileiros até que alta, né? 3,9 vezes o EBITDA. Mas para os padrões de REIT é até que baixa. A gente já viu vários REITs com a dívida mais alta,
que não impacta muito, né? A gente já vai ver que eles conseguem, essa alavancagem aqui, na verdade, é benéfica, porque os projetos têm geralmente um retorno bem acima do custo de capital. Bom, mas voltando à dívida, ela é 18% do valor de mercado bruto, né? 3,9 vezes o EBITDA, o que é bem razoável. É considerado um REIT de low leverage, né? De baixa alavancagem. O que mais, né? As despesas por, né? A cobertura de despesas bem alta, de 9, assim, em termos de capital ele é bem tranquilo. Inclusive de ratings, né? Os ratings das agências de risco são muito bons. Isso aqui que eu tinha comentado, os caras conseguem financiar, né, os seus projetos muito bem, então boa parte do dinheiro, a gente já vai ver no fluxo de caixa, né, que eles na verdade queimam um pouquinho mais do que o fluxo de caixa operacional, mas é tudo bem controlado, né? Então eles, vamos supor lá, estão usando aqui 2 bi de capital, eles geram 1,7, né, do negócio, e aí ainda ganham aí um pouquinho mais com joint ventures, né, com um aumento da alavancagem, então eles vão aumentando de uma forma bem planejada essa dívida para que fique naquele ponto ótimo, né, de retorno para o acionista. Eles estão destacando que desde 2015 que eles não fazem aumento, né, um follow-on de capital. Então eles não precisam, têm uma capacidade de investimento significativa, né, sem a necessidade de vender patrimônio líquido, né, de emitir novas ações. Bom, né, por que investir aí no setor de logística, né, imóveis de logística? E a gente vê o crescimento, né, do mercado, same store supply chain growth, né, desse mercado, dessa cadeia de suprimentos, né, de 5 em 5 anos aqui, a gente vê que é um crescimento bem relevante. É aquilo que eu falei de expansão de vendas online, de logística em geral. Então isso aqui aumentou nos últimos anos e tende a continuar aumentando, né? Para quem acompanha os vídeos do canal aí, é uma tendência que a gente vem vendo de cada vez mais, ainda mais agora com o Covid, né? Pode aumentar ainda mais essa tendência. E também você tem uma tendência à maturação de outros mercados onde a empresa atua. Lembra que eu falei que ela atua no mundo inteiro, né, em 20 países? Você vê que nos Estados Unidos, né, eles têm aí uma penetração desse tipo de imóvel, desse tipo de operação de varejo muito maior que os outros países. Então a tendência é que no longo prazo, né, os outros países também cresçam para chegar em algo parecido aqui. Então esse é um espaço bem grande que ela tem para capturar crescimento ainda. Bom, falando mais um pouco sobre os tipos de negócio deles, eles dividem os imóveis em 4 grandes categorias. Os gateways, que são, aqui está do mais simples para o mais elaborado, de cima para baixo, né? Então os gateways são os primeiros hubs, acho que aqui eles explicam melhor. Não sei se é essa, vi tanta apresentação deles que eu já não me lembro. Então o gateway ele fica afastado dos grandes centros, né? Fica numa área de imóvel mais barato e é aquele primeiro armazénzão grande, aquela primeira triagem. Aí você tem um multimarket, que é um armazém que fica próximo a grandes cidades, mas assim ainda numa localização estratégica ali, a 1, 2 horas de estrada de grandes mercados, então ele consegue, a partir do mesmo armazém, entregar em vários centros. Já está se aproximando das cidades. O City, que são nas cidades mesmo, para você fazer a entrega para aquela localidade. E o Last Touch é um conceito já mais que vem aí com o crescimento da Amazon, que é aquele Last Mile, também você enxerga muito ver, que é aquela última entrega, né? Aquela entrega direta na casa do consumidor. E o que é fundamental para você fazer aquelas entregas de prazo muito curto. Então, as entregas da Amazon de same day, né, one day, né, 48 horas, você precisa desse tipo da mercadoria estar num armazém desse tipo. Né? Se tiver num gateway, você não consegue entregar para o cara no mesmo dia, no dia seguinte. Tem que estar num City ou num Last Touch. Né? Então, tem esses 4 níveis de complexidade. Né? Claro que o valor agregado vai estar no Last Touch maior, né? Porque o gateway está numa área não tão nobre, mais afastada, que você tem imóveis mais baratos, né? O retorno do aluguel é mais barato também, né? A empresa não ganha tanto dinheiro. E aí vai aumentando no multimarket, já é um pouco melhor,
né? No City Distribution já é um aluguel já bem mais caro, e o Last Touch, né, é o melhor de todos. Então aqui tem uma comparação lá no estado, na região de Nova York, né, o Gateway fica, sei lá onde, está até cortado aqui, né, tá longe. O Multimarket, né, na Pensilvânia já fica ali mais próximo de das cidades. O City Distribution fica em New Jersey, né, já é pertinho. E o Last Touch fica no Bronx, né, já muito próximo das regiões nobres de Nova York. Bom, e ressaltando essa importância, né, que eles põem um gráfico, não tem tanto detalhe, mas é basicamente eles dividem nessas 4 categorias e eles fazem uma classificação entre High Barrier e Lower Barrier. Né? Não consegui saber exatamente o que é isso, mas é basicamente o seguinte: esses da linha de cima são os imóveis que estão em locais que tem, isso aqui é a barreira de entrada, tá? High Barrier, ou seja, deve ser em cidades que meio que você não tem mais imóveis à disposição, né, para concorrentes chegarem a entrar, né, que é mais difícil de começar uma operação dessa, você teria que comprar de alguém, já é muito caro, então tem grandes barreiras de entrada. E Lower Barrier deve ser, né, uma localidade que é relativamente tranquilo você comprar um espaço lá e desenvolver um centro desse. Então aqui dá para a gente ver como o portfólio do Prologis é de alta qualidade. Por quê? Por exemplo, o Gateway, né? Os de alta barreira, né, nos locais-chave, eles têm mais que os concorrentes. Né? Nos de baixa barreira, que seriam de menor valor agregado, né, metade do concorrente. Né? E assim com todas elas, multimarket, né, que é igual, e aqui eles perdem. Não é que perdem, né? É que isso aqui, os outros concorrentes têm um share maior nesses imóveis lower barrier, e os caras é tudo high barrier. Inclusive, less touch, né, que é a maior diferença, que eles nem colocam lower barrier, que não deve ter less touch, né, de lower barrier. Então, a Prologis tem, esse aqui mostra como a qualidade dos empreendimentos que eles têm, dos galpões que eles têm, está sempre, né, tanto nos de maior valor agregado por categoria, quanto nessa classificação aí de barreira de entrada. E aqui, né, ela mostra quanto o retorno de cada categoria, né, qual a diferença do retorno. Então, você tem lá nos Gateway é um retorno ok, Multimarket é o menor retorno. Lembre-se que é onde ela perde mais, vamos dizer assim, para os concorrentes, é onde tem menor retorno, então dane-se. E nos dois, né, que ultrapassam bastante a média, que é o City e o Last Touch, que é onde ela tem o maior número de imóveis, é onde o retorno é acima, né, da média do mercado. Então, né, fica óbvio que além dos caras terem um ganho de escala muito grande, ser o maior player, eles têm um portfólio de maior qualidade no mercado. Né? Outro gráfico aqui mostrando o crescimento aí de aluguel. Então aqui, esse verdinho aqui são os imóveis daqueles high barrier, né? Então os que têm barreira de entrada e a distância que eles estão para o centro da cidade. Então quando você tem imóveis, né, muito próximos do centro da cidade, você tem um crescimento, né, um crescimento do aluguel muito alto, né, e aí quanto mais vai se afastando, esse crescimento é mais fraco. E esse gráfico aqui mostra os low barriers, né, onde não tem barreira de entrada, você vê que quase não tem diferença, né, porque teoricamente a pessoa vai lá e constrói onde ela quiser, então não tem esse prêmio sobre, né, a localização. E lembrando de novo, né, os caras, a maior parte dos imóveis deles estão aqui, então eles, né, têm uma qualidade superior e isso se transforma num retorno superior. Essa aqui é a tendência dos mercados, né? A quantidade de imóveis desenvolvidos e comprados pela empresa, taxa de vacância. É legal de ver que a gente vinha num mínimo histórico de taxa de vacância, né? Bem legal. Tanto nos Estados Unidos como na Ásia não, né? Até na Europa, né? Uma baixa histórica de vacância. Então o mercado vinha aquecido, claro que o Covid impacta, mas eu já vou mostrar que nem impacta tanto assim. Tá, então aquilo era por que os FIIs não, eu tô com FII na cabeça hoje. Por que REIT de logística? E aqui por que a Prologis, ou Prologis, né, REIT, e não os outros. Então o Prologis, né, fundado em 83, tem mais de
Desculpa, tá na 100 Global de empresas mais sustentáveis, tá no SP 500, tem o rating de crédito top, acima de nível A, tem mais de 100 bi de ativos sob gestão, que é bastante. Eles têm uns ativos que são geridos, ativos de terceiros que eles fazem gestão também. Aqui tem um exemplo aí de um imóvel deles, onde que é? Atrás de mim aqui. No Japão, Tóquio. É bem bonito. Bem legal. Esses slides são bem interessantes, né? Essa sequência de slides aqui mostra de onde a empresa consegue tirar o crescimento, onde ela vai tirar o crescimento futuro. Então o primeiro aqui é um crescimento é sempre em NOI, né? Que é o Net Operation Income. Vindo simplesmente num crescimento same store, né? Ou seja, da renovação dos aluguéis, né? Rollover, da renovação dos contratos. Então tem um potencial de crescer aí 3,5% a 4%. Ainda vai tirar mais 1% de FFO, que aqui a gente está falando de alavancagem mesmo, de novos investimentos, então, né, que entra CAPEX de investimento, mais 1,5%. Mais 1,5% de benefício de escala, né, diluindo o custo fixo, tá, e tudo mais, aumentando a escala aqui dos ativos de gestão. E por último, né, mais 1,5% aí de crescimento que vem aí sim da alavancagem, né, desse ganho de alavancagem e tal, tomada de dívida. Então quando você soma, né, tudo isso aqui, eles estão esperando aí, ó, de 2020 a 2022, algo entre 8% e 9% de crescimento do Funds for Operation, do FFO Core, né, o ajustado deles lá de crescimento, que é um resultado muito bom, né, somando um dividend yield dá um total return de 10 a 11% mais ou menos, né, então você pode olhar uma visão mais simples, ver um yield de 2,5, não achar grande coisa, mas os caras entregam muito crescimento, né, então é um yield até bom, para quem está crescendo na casa de 10% ao ano, é um yield bem, bem decente. Bom, que tinha um Guidance 2020, que meio que já ficou obsoleto nessa apresentação de 2019, por conta da Covid. Eu acho que tá bom, vamos pular já para outra apresentação, que aí eu mostro mais ou menos o que está acontecendo agora. Então essa é bem recente, de 2 a 4 de junho, só para dar uma atualizada, né, na posição atual aí da empresa. Aquele mesmo gráfico de vacância, você vê que a tendência é aumentar um pouquinho agora com a crise, normal, né? Nada demais. E que o assistente do Google está querendo aparecer. Agora, o que acontece? Essa crise é uma crise que impacta bastante, mas ela ao mesmo tempo está fomentando e-commerce, né, coisas do tipo. Isso a gente está falando bastante nas lives de terça, de quarta-feira. Então, é meio que a crise ela pode até gerar um tailwind, né, um vento de cauda, ajudando a empresa a partir do momento se ela conseguir não, né? Se como decorrência da crise a gente vê uma aceleração de e-commerce, dessas entregas, de logística. Então, né, o que eles estão imaginando é que acelere o crescimento da penetração do e-commerce. E aí a empresa tem até a ganhar, na verdade, né? Então é claro que num primeiro momento pode ser que tenha um pouquinho de prejuízo, mas, né, o que a crise está desempenhando para o futuro, né, mudando a sociedade lá para uma sociedade que compra mais online, que pede mais entregas, pode ser benéfico, inclusive, para a empresa por longo prazo. E de novo tem aquela classificação lá né, do tipo de imóvel aqui no mapinha, né, fica mais fácil, né, o multimarket está lá 150 milhas, né, longe de Manhattan. Aí o Gateway está ali já próximo, né? City Distribution fica já em New Jersey e o Last Touch fica em Manhattan. Aquele exemplo era no Brooklyn, né? E, enfim, ele fica lá no coração da cidade. De novo, né, o mesmo gráfico que a gente já viu. Aqui a gente vê o resultado, né, o que eles entregaram nos últimos, né, no período de 5, 3, 1 ano. E o guidance para 2020, então eles são dos poucos REITs que estão, REITs, empresas em geral, estão mantendo o guidance. Você vê um guidance até mais forte do que os últimos anos de crescimento, né, inclusive tanto de crescimento de FFO quanto de crescimento de dividendo. Então, né, você vê guidance
históricos muito bons e o guidance muito forte também, porque o impacto, né, talvez seja até positivo para o longo prazo. E no curto prazo, né, até que o impacto está sendo muito suave. Então isso aqui, ó, é o quanto eles receberam de aluguel no mês de abril, e foi 97%, né? Então o impacto foi muito pequeno, na verdade, e quase 2% foi só adiado, né? Então fizeram acordo com os inquilinos para jogar para frente esse aluguel. Então de inadimplência mesmo, aqui não foi quase nada, e em maio, né, teve um pouquinho maior, né? O collection foi mais baixo, né, aumentou aqui um deferred, mas mesmo assim, né, 2% de inadimplência mesmo, né, tirando o aluguel que foi jogado para frente. Então, um impacto muito pequeno, né, é muito pequeno mesmo para a empresa. Diminuiu aí um pouco da utilização, mas ainda é uma utilização alta. Caiu da média histórica de 85% para 83%, sei lá, 84%, e, né, é muito pouco. Então, mesmo no auge da crise, o impacto é pequeno do curto prazo, e pode ser que no longo prazo, né, os benefícios acabem impulsionando, inclusive, o Prologis futuro. Tá, essa aqui a gente já viu, só uma atualização, né, aumentou um pouquinho a dívida frente ao EBITDA e tal, mas nada demais. São os números muito bons do Prologis, né, eu nem entrei em detalhes, tem muitas apresentações boas aqui no site. Se vocês forem aqui, ó, em Events and Presentation, e nos eventos passados, tem muito legal, muitas apresentações legais. Esse Investor Forum aqui é muito bom, o REIT World é legal. É que não dá o vídeo aqui, não tenho como passar tudo. Mas tem mais detalhes sobre o modelo de negócio, como os imóveis deles são de altíssima qualidade naqueles imóveis, como é que chama? Não é Last Mile, mas aquela última categoria deles lá. Teve um slide aqui que eu pulei. Já volto. Não. Last Touch, que eles estão começando a fazer de vários andares. Porque qual que é o problema do Last Touch? Né? O imóvel, o terreno assim, é muito caro, porque ele está dentro de uma cidade, num centro urbano. Então, para aproveitar, né, vale a pena os caras fazerem um armazém de vários andares para aproveitar, né, a estrutura. Então, muito interessante o material da Prologis como um todo. Eu só chegar nesse aqui que eu tinha pulado, ele mostra um mix de clientes, né? Então você vê que eles têm clientes de várias indústrias diferentes. E aqui tá, nesse eixo vertical, tá o efeito sobre as vendas de varejo. Então, bom, apparel, vestuário é o que mais sofreu, e aí comida, produtos ao consumidor são dos que menos sofreram, na verdade até cresceram. Então esse gráfico aqui mostra que os grandes clientes deles, né, mais de 70% dos segmentos de clientes estão nessa acima da linha. Então, além de eles terem ganho de escala, serem uma estrutura redonda, os imóveis são de qualidade, os seus clientes também, a maior parte está dentro das indústrias que estão sofrendo menos, né, estão acima da média do mercado. Aqui na linha horizontal é o share no portfólio do Prologis. Então, o eletrônicos é 10% do portfólio deles, está sofrendo bastante, mas o resto, né, você vê que é bem aqui, né, onde tem maior participação, geralmente está sofrendo menos, o que é mais um baita ponto positivo. Mas enfim, para fechar, vamos ver o 10K aqui. O pessoal, rapidão aqui, enquanto eu ajusto na tela. Esse é um REIT que tem um monte de lançamentos. Como eles compram e vendem muito, acaba ficando meio irregular, mas dá pra gente ver claramente assim, ó, os números. Eles têm 35 bi lançados no balanço valor de propriedades. 5 bi já foi depreciado, né? Aquilo que eu sempre falo. Essa aqui tá como book value e não valor de mercado, tá? Então, cuidado para quem, principalmente para quem analisa FII, isso aqui é diferente. Investimento líquido em propriedades 30 bi, mais uns 6 aqui em participações que eles têm, outros investimentos não consolidados, dá 36 bi de ativo e o resto é 1 bi de caixa, coisa pequena para fechar e inteirar 40 bi de ativos. E o passivo é bem simples, né? 12 bi de dívida e o resto um capitalzinho de giro. Então os 12 bi deles né, pode até ser muito perto do EBITDA,
mas é pouco, né, perto do tamanho da empresa, do valor de mercado dos ativos, né? Lembra daquele slide? Eles gerenciam mais de 100 bi em valor de mercado. Então, é uma dívida bem administrada, né? Muito bem administrada. E mais? Aqui no States of Income, né, a DRE, eles também tem um monte de coisinha, mas assim, o básico. Você tem uma receita de aluguel, que é o principal negócio. Esse Strategic Capital são receitas que eles têm de gestão, né? Então, lembra que eu falei que eles fazem gestão de imóveis de terceiros também. Então, entra uma outra linha. Mas, basicamente, dá uns 3,3 bi por ano de receita pro REIT. Os custos, né, como sempre, são até pequenos. O grande custo é depreciação e amortização, que é mais de 1 bi, e o resto é relativamente pequeno. O resto todo somado não dá 1,1 bi de depreciação e amortização. Então dá uma margem bem boa de operação. Né? O lucro, vamos dizer assim, core, aquele core que eles chamam, é essa primeira linha aqui. Ó. Esses 990, né, que vinha 770, 850, 990. Esse é o lucro core. O que vem depois, né, é ganhos e negativos de compra e venda de propriedade. Então, como ele gira muito, né, compra propriedades, vende, o resto pode ficar um pouco, né, irregular. Então, você vê ó, que aqui era mais alto em 17, caiu um pouco, voltou. Então, essa linha contábil fica mais irregular. Mas o importante é olhar que o operacional core mesmo, né, é bem resiliente. Aí, de novo, né, entra mais lucro de outras participações, que também é meio irregular, despesa de juros, ok, tal, mas como ele é um REIT internacional, tem variação de moeda, de câmbio, que também ó, varia muito ano por ano. Então aqui começa a ficar meio irregular o resultado dele, né? A gente vê que o lucro líquido veio até abaixo, né, nos anos anteriores. Mas isso não quer dizer que é ruim, né? Porque esses outros efeitos aí que impactam, né, acabam meio que bagunçando um pouco. Mas o core recorrente, né, a gente vê crescendo, né, sempre super bem. Ok, então ó, você vê o earnings per share deles assim, é meio bizarro. Parece que é uma empresa que está ruim, mas na verdade a empresa também vem performando muito bem. Para fechar, vamos ver o cash flow. Fluxo de caixa, esse vídeo já está compridinho. Fluxo de caixa, né, partindo daquele lucro lá meio irregular. No fluxo de caixa, quando você tira, né, ó, os dispositions e tal, né, você tira esses efeitos que não são assim recorrentes. O fluxo de caixa operacional, sim, dá para ver uma recorrência e crescimento bons, né? De mais ou menos 1,7 bi para 1,8 para 2,2. Então aqui a gente vê que é uma empresa bem resiliente, sim, né? Apesar desses efeitos contábeis. De mais de 2 bi de caixa operacional, né, eles gastaram em 1,8 de desenvolvimento, seria tipo o CAPEX, mais 1 bi de aquisição. Então você vê que aqui a conta já não fecha muito. Só que né, entrou 2 bi de venda de outras propriedades. Então no total aqui né, vai dar 5,5 bi menos 2,7. Então ainda sobrou mais de 2 bi aqui entre compras, vendas e desenvolvimento. E eles pagaram 1,3 bi de dividendo. Então você vê que o dividendo é até com folga, né? A empresa gera um caixa entre compras e vendas e tudo mais, até com relativa folga para pagar os dividendos. Os dividendos também são resilientes e crescentes. É bem tranquilo. Não é um REIT muito focado em dividendo, como a gente viu alguns. Né? Eles focam mais nesse desenvolvimento e nessa compra e venda de propriedades. Era isso, pessoal. Esse foi o Prologes. Deixa eu fechar mostrando aqui o site de RI deles, é bem bonitinho e tal. Tem um REIT muito bacana. Você vê né, um ganho de escala muito grande, né, bem grande, as despesas administrativas bem baixas frente à receita total. Né, os imóveis de muita qualidade frente aos seus pares. Né, os seus clientes também, clientes que estão bem posicionados. A situação econômica atual não está impactando muito ele. E pode até no futuro né, ser um drive futuro de crescimento importante. E do ponto de vista assim, do balanço, né, bem redondo. Né, aqui, olhando o contábil, né, dá umas flutuações, mas eu mostrei para vocês que isso tem a ver com essa compra e venda de imóveis. E o balanço regular, né, o core deles, é muito estável.
Então, né, não é à toa que ele basicamente voltou tudo assim, né, da crise. Ele teve uma queda forte, como vários ativos durante a crise. Eu estava em 97, chegou a bater quanto? 63, caiu bastante. Mas foi aquele susto, depois o pessoal viu, não, tá super bem futuro, voltou a subir. Então, um REIT que eu gostei bastante. Acho que não tem como não gostar, resultados muito bons, balanço redondo, negócio redondo, né? Não tem muito o que falar do Prologis. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Fechamos o REIT da semana, mais um belo REIT para colocar na nossa listinha de estudos. Beleza? Muito obrigado para todo mundo, um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.